Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? No capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos confiamos às Tuas mãos. Confiamos a Tua palavra às Tuas mãos. E te suplicamos que o Senhor mesmo continue usando-a nos nossos corações, para louvor da glória de Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos compartilhar um pouco essa noite a respeito do alvo de todo serviço na casa de Deus. Como nós teremos um único tempo voltado para esse assunto, nós não teríamos como entrar em aspectos mais específicos do serviço na casa de Deus. Há textos importantes no Novo Testamento sobre o que é o serviço na casa de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 12, os versos de 1 a 8, ele apresenta uma sequência extremamente importante nesse assunto do serviço na casa de Deus. Um texto que já citamos aqui, ele inicia falando sobre consagração. Apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. São os dois primeiros versículos de Romanos 12. E depois os versos 3 a 8, ele entra exatamente no serviço. Ele mostra 7 esferas de serviço no corpo de Cristo. Então ele vai falar sobre aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ele vai falar sobre quem exerce misericórdia com alegria. Ele vai falar sobre o profetizar. São 7 esferas de serviço. Há outro texto extremamente importante, cheio de princípios, em Efésios 4, de 1 a 16, onde ele fala sobre andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade. Mostra depois a unidade do corpo de Cristo, nos versículos de 3 a 6, de Efésios 4. Depois ele fala sobre a diversidade de dons, menciona os chamados ministérios fundamentais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mostra qual é a finalidade deles, equipar santos para desempenhar o seu serviço. Então são textos importantes sobre serviço, que estamos apenas citando para a ajuda dos irmãos. Mas nós não teremos como estudar esses textos. Então, entendendo do Senhor um caminho para essa noite, nós iremos ver, na verdade, o principal nessa noite juntos. Nós iremos ver qual é o alvo de todo o serviço cristão. Para que serve todo o serviço cristão? Seja ele qual for, oriundo do Espírito Santo. Nós não estamos falando de exercício de talentos naturais. Nós estamos falando de exercício daquilo que recebemos como carga de Deus no corpo de Cristo. Tanto irmãos quanto irmãs. É claro que há diferença de função nesse assunto. Há funções que devem ser exercidas particularmente por irmãos, homens. Outras funções são exercidas por irmãs, outras funções são compartilhadas pelos dois. Mas todo o alvo do serviço no corpo de Cristo é um só. Então, começando aqui por Gálatas 4:19, seguiremos depois para
uma passagem de extrema ajuda para nós na questão do alvo de todo o serviço, que está em Colossenses capítulo 1. Mas então vamos entender o que acabamos de ler. Paulo escreve essa carta aos Gálatas com muita severidade e sobriedade espiritual. Tem explicação todos os dois termos. Severidade, porque Paulo foi quem entrou na região da Galácia e pregou o evangelho quando não havia nem uma alma convertida naquela província romana. Então, ele era quem gerou aqueles homens e mulheres, irmãos e irmãs, em Cristo. E ele inicia essa carta sem fazer, basicamente, uma saudação. Ele inicia essa carta sem citar o nome de ninguém. Ele apenas faz uma menção geral e imediatamente ele introduz seu assunto, com a gravidade que nós vimos quando lemos. Admira-me que estejais tão depressa passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, porque não há outro, né? Então este evangelho não é outro, mas alguns vos perturbam e querem vos afastar da simplicidade, da genuinidade do evangelho. No capítulo 3, ele diz: Gálatas insensatos, veja a severidade da carta. Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? É a palavra para fascinou, aí na sua tradução. Quem vos enfeitiçou? Vocês começaram no espírito, mas estão ganhando terreno na carne. Algo sério entre eles. Eles estavam retornando a assuntos, inclusive, do judaísmo. Guardando dias, meses, anos. Estavam sendo assolados por ensinamentos judaizantes e fazendo uma mistura de tudo. Alguns estavam sendo induzidos a se circuncidarem. Muita confusão numa igreja que foi gerada tão genuinamente. Mas o que nos interessa aqui, apenas para vermos o quadro, nós citamos esses pontos. O que nos interessa aqui não é negativo, é positivo. É Gálatas 4,19. Meus filhos, e a palavra aí também é teknon, filhinhos. Meus filhinhos, criancinhas de peito, criancinhas que mamam. Ele viu que os Gálatas não avançaram para maturidade espiritual. Meus filhinhos, por quem eu, de novo, sofro dores de parto. Por que de novo? Porque Paulo já havia sofrido uma vez por eles. Ele cita nessa carta que até mesmo, passando entre eles, para gerá-los em Cristo, ele sofreu. Eles partilharam com Paulo do sofrimento de Paulo. E ele diz que eles estariam dispostos até mesmo a arrancar os seus olhos para dar a Paulo. De onde nós inferimos, sem querer ser dogmáticos, que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos, que causava a ele muito sofrimento. E os Gálatas o viram, possivelmente numa crise dessa enfermidade. Terias arrancado os vossos próprios olhos para me dar. Numa das epístolas que ele conclui, ele diz: eu, Paulo, assino de próprio punho. Ele frequentemente usava um amanuense para quem ele ditava as epístolas. Fez isso, por exemplo, naquela prisão domiciliar em Roma, em Atos 28, de onde ele ditou Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, quando Paulo passou por eles, eles viram Paulo assim, tal foi o amor por esse servo do Senhor, que os gerou em Cristo, que então ele vai dizer: vocês teriam arrancado os olhos de vocês para me dar. Então me admiro que vocês estejam passando tão depressa para outro evangelho, já que Cristo foi exposto aos vossos olhos como crucificado. Isso significa a clareza com que o Espírito Santo anunciou a mensagem da cruz de Cristo, do evangelho através de Paulo, foi tão grande que era como se Cristo estivesse sendo literalmente exposto aos olhos dos Gálatas, e eles creram no Senhor e se tornaram as igrejas da Galácia. Que coisa maravilhosa. Mas progressivamente, ensinos, mestres, judaísmo,
foi conduzindo os Gálatas à degeneração. Começastes no Espírito e estáis vos aperfeiçoando na carne. Então, no capítulo 4, 19, ele vai dizer que ele é como essa parturiente espiritual. Eu de novo sofro dores de parto. Agora veja o motivo e a importância dele. Até que Cristo seja. E aí, segundo alguns manuscritos originais, falta uma palavrinha importante aí que nos ajudaria mais ainda. É a palavra plenamente. Sofro dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Esse é o objetivo de todo e qualquer serviço cristão. Se os irmãos lembrarem do que falamos hoje pela manhã, é muito fácil você ter essa conclusão. Cristo é o varão medida de Deus. Atos 17. Tudo que conta para Deus é Cristo e somente Cristo. O que conta para Deus é a quantidade de Cristo que há nas nossas vidas. É a quantidade de Cristo que há nos nossos relacionamentos. É a quantidade de Cristo que há na nossa mensagem. Quando nós ouvimos uma mensagem, seja de que tamanho ela for, e você espreme a mensagem assim, quanto há de Cristo? Certa vez um servo do Senhor, idoso, estava no fundo de um local de reunião, ouvindo um jovem pregador pregar. E ele empolgado. E ele falava sobre literatura, ele falava sobre história, ele falava sobre filósofos. Ele encheu a sua mensagem com tudo que ele podia, bastante psicologia. Quando terminou a mensagem, ele foi lá, hábito, despedir das pessoas que estavam na reunião, e lá estava o irmão mais velho. E quando ele foi despedir desse irmão, que ele considerava como um mentor de alguma forma espiritual, então aquele irmão olhou para ele e disse assim: meu filho, quando você não tiver mais nada para pregar, pregue Cristo. Tudo que conta para Deus é Cristo e só Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Eu sofro dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Entenda isso, querido irmão e irmã. O objetivo de Deus é mudar o nosso caráter. Cristo formado em nós. Um dos grandes erros que cometemos, de modo geral, no cristianismo, é colocar o carisma à frente do caráter. Carisma à frente de caráter é como você colocar uma espada afiada na mão de um menino de 4 anos. Para que o carisma concedido pelo Senhor possa ser usado na edificação da igreja, as mãos que o manuseiam têm que ser mãos de caráter. O caráter de Cristo tem que ser formado em nós, para que nós não façamos destruição, até mesmo com aquilo que Deus nos concede. A serpente de bronze no deserto foi uma dádiva de Deus. Quem inventou a serpente de bronze foi Deus. Foi Deus que mandou Moisés fazer uma serpente abrasadora e pendurar em uma haste. Foi Deus que mandou todo mordido de serpente olhar para a serpente que seria curado. E aquela serpente foi carregada com eles, naquela jornada, já na parte final da jornada até Canaã. E depois ela entrou em Canaã. E eles ergueram aquela serpente em um altar e deram o nome de Neustã. E começaram a adorar a serpente. Você viu? Os próprios dons espirituais de Deus, se eles não são recebidos de tal forma que a nossa relação com Deus seja dominante, em outras palavras, o caráter mudado pelo andar com Deus, nós podemos tornar até dons de Deus em idolatria e confusão. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Como nós já falamos, vamos repetir. O que é Cristo ser formado em nós? Cristo ser formado em nós é Cristo formar em nós o seu caráter. Qual é o caráter de Cristo? Talvez o melhor versículo para defini-lo
é Gálatas 5:22, que é chamado de o fruto do Espírito. O caráter de Cristo é o fruto no singular, não os frutos no plural. É como que um fruto só com muitos gomos. Tudo está naquele fruto, é o fruto do Espírito. Então ele é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Esse é Cristo. Esse é o caráter de Cristo. Como Deus forma o caráter de Cristo em nós? Cruz aplicada em nossas vidas. O trabalho da cruz em nós é a única forma do caráter de Cristo ser formado em nós. Vamos continuar com as perguntas. O que é então o trabalho da cruz em nós? Para que o caráter de Cristo seja formado em nós, para que Cristo seja formado em nós. O trabalho da cruz em nós, ele tem como duas vias principais. Primeira via, a palavra de Deus é viva e eficaz. E sobre isso não precisamos falar mais, já falamos bastante. Quando acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, viva e eficaz, ela traz Cristo a nós. Ela arruína o que tem que ser arruinado em nós. Ela edifica o que tem que ser edificado em nós. Ela nos despe do velho homem que se corrompe segundo concupiscências de engano. Ela nos renova no espírito do nosso entendimento. Ela nos reveste do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão que são da verdade. Já estudamos a escola de Cristo, Efésios 4, de 20 a 24. Então o primeiro instrumento de Deus para trabalhar a cruz em nós é a palavra. Se nós, tem um condicional aí, se nós acolhemos com mansidão a palavra que tem sido dada a nós pelo Senhor, amamos a palavra, meditamos na palavra, guardamos a palavra, e então nós estamos dizendo um sim para o trabalho da cruz em nós, através da palavra. Mas há um outro meio, e graças ao Senhor os dois operam juntos, são concomitantes. Palavra de Deus aqui, circunstâncias aqui. Ou se você quiser chamar de providência de Deus. Significa que na vida dos santos não há sorte e nem azar. Não há destino. Um dos profetas do Velho Testamento diz que maldito seria entre o povo de Deus aquele que chamar a Deus destino. Nós cremos no Deus da providência. Todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então não há nada de sorte, azar, destino, infortúnio e nem nada disso. Deus está usando as coisas mais incríveis do nosso ponto de vista para atingir os nossos corações e para trabalhar a cruz em nós. Mas, assim como com a palavra, que não realiza em nós um trabalho compulsório, ela espera uma reação nossa. A palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, já vimos pela manhã, porque não foi acolhida, não foi misturada com a fé, já vimos. Então veja que o trabalho da palavra não é compulsório, você decide se quer ou não, você resolve se vai acolhê-la ou não, se vai guardá-la ou não, se vai obedecê-la ou não, se vai se humilhar diante do Senhor ou não, se vai se arrepender ou não. Não é compulsório. E nem o trabalho das circunstâncias. Se fosse, nós teríamos que igualar duas coisas que não são verdade. Nós teríamos que dizer assim: quanto mais um cristão sofre, mais maduro ele fica. Isso não é uma verdade na Bíblia. Há cristãos que quanto mais sofrem, piores ficam. Mais amargos, mais críticos, mais cínicos. Por quê? Porque sofrimento não é cruz. Deixe-me explicar de outra maneira. Quando Jó foi atingido por Deus, e Jó é um paradigma nesse trabalho da cruz, ele sofreu. Não precisamos entrar em detalhes nesse livro maravilhoso, o livro de Jó. Sofreu. No capítulo 31, o último versículo do capítulo 31 de Jó, sabe o que diz? Fim das palavras de Jó. É uma hora que a gente lê o livro e fica muito alegre, porque Jó vai parar de falar. Ele e os seus 3 amigos. Fim das palavras do Jó. E aí começa o capítulo 32. Eliú vai começar a falar. Eliú no livro de Jó representa o Espírito Santo. Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, representam a mente,
as emoções e a vontade. Quando nós somos conduzidos por Deus nas circunstâncias que Ele, na providência soberana, prepara para atingir nossas vidas, a primeira coisa que se levanta contra a providência de Deus é a nossa alma. E nós começamos a estribuchar. Isso não pode ser de Deus, isso não é de Deus, isso é o diabo, isso aí pega isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E assim foi com Jó também. Ele entrou em parafuso e os seus 3 amigos entraram em parafuso, juntos. Então lá no capítulo 32, Eliú vai começar a falar. Interessante. Jó foi um contemporâneo de Abraão. Naquele tempo, e muito tempo depois, os mais velhos falavam primeiro. Hoje isso já foi perdido há muito tempo, mas naquele tempo era assim. Então Eliú foi o último a falar, porque Eliú era o mais novo. Assim nós, o nosso velho homem, ele é bem velho, e o nosso homem novo é bem mais novo. Por isso ele é o último que fala. Ele é o último que nós ouvimos, mas ele é o único que está certo. É o Espírito Santo. Então quando Eliú começou a falar, Jó começou a ouvir Deus. Então Eliú repreende aqui, repreende ali, mostra que esse raciocínio é falso e que o outro também é falso. Eliú vai conduzindo Jó até o capítulo 38, do 32 ao 37. Quando inicia o 38, ele inicia assim: então Deus, do meio de um redemoinho, falou com Jó. E aí ele faz um questionário para Jó. Que questionário? Não é uma prova do Enem, não. Porque Jó tirou 0 naquela prova. Ele começa a fazer perguntas para Jó. Jó, você conhece o tempo da geada? Você sabe como as cabras montesas dão crias? O caminho do relâmpago, você sabe, Jó? E do trovão? E Jó foi ouvindo o questionário de Deus. E o questionário de Deus, ele foi ficando apavorado. E então ele diz assim: uma vez eu falei e não replicarei. Ponho a mão na minha boca. Então o Senhor continua falando com Jó sobre o hipopótamo, sobre o crocodilo. Ele compara Jó com esses 2 animais, o grande hipopótamo apoiado nas suas pernas, como colunas de bronze, mostrando que esse era o ego de Jó. Depois ele fala sobre o crocodilo, com uma carcaça dobrada que não entra nem o ar, dizendo que ninguém podia atingir Jó. Quando Jó saía nas praças, os nobres punham a mão na sua boca, os jovens se retiravam. Era como um anjo que ia falar com eles. Deus deu testemunho que Jó era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você já pensou um homem como esse? Sabe qual era o problema dele então? Ele olhava para si mesmo. E ele se admirava. Então o Senhor foi trabalhar a vida de Jó, para que ele fosse levado de um nível de retidão que ele tinha, para um nível infinitamente maior, que ele nunca possuiu. Então o Senhor usou as circunstâncias para atingir Jó, humilhar Jó, quebrantar Jó. E o sofrimento foi unido, aqui é que queríamos chegar, preste atenção. O sofrimento foi unido à palavra de Deus. Não basta o sofrimento, nunca. É sofrimento mais palavra de Deus. O resultado dessa equação é quebrantamento. Então, quando Deus da providência ordena circunstâncias sobre nossas vidas, o que Ele quer fazer? Ele quer nos atingir para abrir os nossos ouvidos. No capítulo 36 de Jó, Eliú disse assim: ao aflito, Deus o livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos, para que aprenda. Esse é o trabalho da cruz, pela providência. Então nem a palavra age em nós compulsoriamente, nem as circunstâncias da providência de Deus agem em nós compulsoriamente. Quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos misturar a palavra com fé e acolhê-la no nosso coração. Quando Deus, e sempre Deus, arranja todas as circunstâncias, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então sim, então o Senhor vai usar o caminho do sofrimento para trabalhar a cruz em nós.
Já disse um servo de Deus do século passado o seguinte: nós precisamos aprender a nos curvar e beijar a mão que trata conosco. Citando um exemplo de uma serva do passado que aprendeu isso muito bem, uma linda dama da nobreza francesa, chamada Madame Guyon. Quando ela recebeu o Senhor no seu coração, ela orou ao Senhor: Senhor, me despe das minhas vaidades. E o Senhor começou a despi-la de suas vaidades. E ela foi se dobrando e beijando a mão que tratava com ela. Então, quando você lê um dos escritos dela, ela o chamou de experimentando as profundezas de Jesus Cristo. Algo que ela não conhecia na sua beleza, na sua corte, nas suas vaidades. Experimentando as profundezas de Jesus Cristo. Torrentes espirituais. São obras dessa irmã, Madame Guyon. Então esse servo do Senhor, se referindo a ela, disse: nós precisamos aprender a nos curvar e beijar a mão que tem tratado conosco, como fazia a irmã Madame Guyon. Essa é uma necessidade nossa hoje. Tudo que vem de encontro às nossas vidas, nós tendemos a atribuir ao diabo. E Deus não encontra seu caminho para falar conosco. Nós começamos a repreender tudo, e repreender tudo, e repreender tudo. Como se Deus tivesse nos chamado para sermos aqui na terra os mais felizes de todas as criaturas, externamente falando. Mas realmente não é assim. Um dos maiores homens de Deus já pisou essa terra, o apóstolo Paulo. Ele terminou sua jornada com uma capa, alguns livros e pergaminhos que ele queria receber na sua prisão, que Timóteo levasse a ele. A teologia chamada teologia, não existe a teologia da prosperidade. Ela só é chamada dessa maneira, erradamente. Ela tem feito um dano na igreja e na mentalidade cristã. Deus, nosso Pai, continuará usando circunstâncias para nos levar à trincheira, para nos encostar na parede, para que nós tomemos decisões, para que nós estabeleçamos prioridades, para que nós sejamos confrontados por Ele. Porque se Ele não fizer isso, nós vamos permanecer um jardim da infância, meninos e meninas egocêntricos, com 30, 40 ou 50 anos de vida cristã. Esses somos nós. Esses eram os Gálatas. Meus bebezinhos, meus filhinhos, por quem eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Em Efésios 4 ele diz assim: não sejamos mais como meninos, arrastados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora tem um lá, agora tem o outro lá, agora está falando isso lá, agora o mover é esse, agora a unção é essa. E de mover e mover, e de unção em unção, a igreja está indo de mal a pior. Arrastados de um lado para outro por todo o vento de doutrina e por artimanhas de homem e pela astúcia com que induzem ao erro. E onde está o problema disso tudo? A falta de seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe onde está o problema? São as doutrinas que saem da nossa cabeça, ao invés de saírem do cabeça para a igreja. A nossa falta de dobrarmos nossos joelhos e buscarmos a mente do cabeça para a igreja, e não ficarmos importando modelo de outros lugares. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, modelo da vida e do serviço da igreja, Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e o que eles faziam? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem designado. Será que o Espírito Santo falaria algo se ali não houvesse profetas e mestres servindo e jejuando? É uma boa pergunta, não é? Eu penso que não. Porque ele não encontraria uma contraparte que o quisesse ouvir. Então, queridos irmãos, que nosso Senhor, em sua bondade imensa, em sua fidelidade, Ele recupere nossos ouvidos na vida da igreja. Caminho para isso? O trabalho da cruz em nós. Irmãos, nós falamos isso com dor em nosso coração. Mas o cristianismo dos dias atuais é inimigo da cruz.
não gosto de ouvir sobre cruz. Gosto de ouvir sobre paz, felicidade, prosperidade, bênção. Não sobre cruz. Mas a cruz é o único caminho para a maturidade espiritual. Trabalho da palavra, trabalho das circunstâncias. Nos dobramos à palavra, nos dobramos às circunstâncias. E o Senhor opera a cruz em nós, de maneira prática. E nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Pedro, além de Paulo e João e todos os apóstolos, Pedro conheceu isso tão bem que ele escreve sua pequena epístola, Estude 1 Pedro. E ele põe juntas duas palavras que no nosso dicionário elas têm que estar muito distantes, nós não conseguimos combinar: sofrimento, glória. Pedro põe juntas. Sofrimento e glória. Se nós sofremos segundo Cristo, nos caminhos de Cristo, por Cristo, porque o trabalho da cruz tem sido real para nós, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Essas são as palavras de Pedro, no capítulo 4 da primeira epístola. Já no primeiro ele diz: por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é uma ou duas, não, são várias provações. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, mais precioso que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E quando ele vai descrevendo nessa epístola sofrimento e glória, ele termina com uma expressão importantíssima no capítulo 5. Ele diz assim: esta é a genuína graça de Deus. Você já viu esse versículo em Pedro? 1 Pedro 5, de 10 a 12. Esta é a genuína graça de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Há uma mensagem misturada aí que faz uma confusão sobre essa coisa e que não anuncia a graça como ela é. Esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Capítulo 5 de 1 Pedro, versos 10 a 12. O Deus de toda graça, verso 10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele usou por um pouco no capítulo 1, por um pouco no capítulo 5. Sabe o que Pedro chama de por um pouco? A vida inteira, enquanto estivermos aqui. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aí ele diz: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Aí ele vai dizer: esta é a genuína graça de Deus. Ele está dizendo: a graça de Deus passa pelo sofrimento. Deus opera a sua graça através do sofrimento. Deus atinge as nossas almas pelos sofrimentos, mas podemos ouvir ou não. Isso vai determinar se o sofrimento realiza o trabalho da cruz em nós ou não. Se sofremos para pior ou se sofremos para melhor. Se conhecemos Cristo no sofrimento. Então, Cristo ser formado plenamente em vós. Esse é o alvo de todo serviço cristão. Agora vamos para a epístola de Paulo aos Colossenses. Ele vai expressar de outra maneira a mesma verdade. Vamos ler primeiro a oração de Paulo no capítulo 1, versículo 9 a 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, esse o aqui é Epáfras, um conservo de Paulo, que foi quem pregou para os colossenses. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de epignoses, pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para viverdes de modo digno do Senhor. Hoje de manhã falamos sobre o corpo lavado com água pura, você lembra?
vestes, conduta externa, viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós falamos que essa é a motivação da carta aos Hebreus. Ser agradáveis, sermos agradáveis a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Noé obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, de novo, epignoses, no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ó irmão, por favor, não só leia a Bíblia, estude a Bíblia, para você não ficar colocando aí suas ideias. Essa força da sua glória não é um dínamo que vem da parte de Deus para nos dar poder, como se Deus fosse uma bateria celestial, e nós temos que descobrir a maneira de plugar lá a nossa tomada para recebermos seu poder. Não é nada disso que esse texto está falando. Esse texto está falando que nós somos fortalecidos com a força da sua glória, que se refere à sua majestade pessoal. Ele está dizendo, quanto mais nós vemos a sua majestade pessoal, as belezas do nosso Senhor Jesus, as riquezas insondáveis de Cristo, em particular na sua palavra, e Cristo vai sendo revelado a nós, e Cristo cresce aos nossos olhos, e nós vivemos mais intimamente com Ele, e Ele vai sendo formado em nós, a força da sua glória. Esse é o sentido de Paulo. Então nós vamos sendo transformados à imagem dessa majestade, Senhor Jesus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, repetindo o verso 11, com todo o poder. De onde vem o poder? De onde vem nossa força? De onde vem poder para testemunho? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo veio fazer em nós? Ele me glorificará, disse o Senhor Jesus. Ele vai receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é um holofote, como que oculto, que lança sua luz nessa majestade pessoal, que é o Senhor Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo, é isso que Ele faz. Então, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua majestade pessoal. Que linda expressão, irmãos. Precisamos conhecer mais Cristo. Certo irmão, quando começou a ler os escritos de T. Austin Sparks, um servo de Deus do século passado, um homem de imensa visão espiritual, extremamente usado pelo Senhor nos seus dias, no mundo inteiro, Theodore Austin Sparks. Quando o irmão começou a ler os seus escritos, e já servia ao Senhor por muitos anos, esse irmão, ele disse assim: o meu Cristo não é o Cristo dele, o Cristo dele é muito maior do que o meu Cristo. Percebe, irmão? O Cristo dele é muito maior que o meu Cristo. Austin Sparks disse certa vez assim: se Cristo é meu tema, as minhas mensagens são inesgotáveis. As riquezas insondáveis de Cristo. Mas nós nos agarramos a tantas coisas, irmãos, tantas coisas que não são o próprio Cristo. Perdemos Cristo até na palavra. A palavra se torna um manual de dogmática para nós. Nós começamos a ensinar sobre tudo, mas não vemos Cristo nas Escrituras. Então não somos alimentados, somos só ensinados na cabeça. Segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Olha o que essa força da sua glória produz em nós. Produz cristãos perseverantes, cristãos compromissados, cristãos que evidenciam o reino, cristãos que influenciam. Perseverança, longanimidade, que palavra maravilhosa, fala de alguém constante. Paulo orou assim pelos Tessalonicenses: que Deus vos conduza, que sejais conduzidos ao amor de Deus e à constância de Cristo. E nós vivemos vidas assim, sobe e desce, monte da transfiguração, vale da depressão, monte da transfiguração, vale da depressão. Por quê? Porque não vemos a força da sua glória, sua majestade pessoal. Quando vemos, estamos contentes em toda e qualquer situação, humilhados ou honrados, na abundância ou na escassez,
Não importa. Tudo posso na união com aquele que me fortalece. Esse texto de Filipenses 4,13, tirado da Bíblia, colocado num adesivo, pregado no para-brisa do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que a pessoa quer dizer? Deus é o meio para eu conseguir todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo não falou nada disso quando ele disse isso. Ele diz que ele pode ser honrado, que ele pode ser humilhado, que ele pode ter abundância, que ele pode ter escassez, porque ele tudo pode naquele que o fortalece. Muito diferente. Ele conhecia Cristo. Nós somos bebês em Cristo. Verso 11. Com alegria. Nossa alegria é circunstancial. Se as coisas vão bem, nosso sorriso vai de orelha a orelha. Nós entramos na reunião da igreja querendo cumprimentar todos os irmãos e dar nosso testemunho. Número 1, na escala do testemunho, somos nós. Mas quando as coisas começam, as nuvenzinhas começam a se formar, não precisa nem chover. Se chover, nós nem saímos de casa, né? Quando as nuvenzinhas começam a se formar, nós já se escondemos, deprimimos, começamos a reconsiderar se Deus nos ama mesmo, né? Quem sabe se até somos salvos de verdade, pertencemos a Ele ou não. Criancinhas, mimadas, com alegria, uma alegria intocável. Há uma tradução de J.B. Phillips, chamado Cartas Igrejas Novas. É uma tradução de um erudito a respeito das cartas de Paulo, no Novo Testamento. E ele faz uma tradução, digamos, livre, a partir do texto original. Ela é muito boa. J.B. Phillips, Cartas Igrejas Novas. E quando ele traduz Filipenses 4, de 10 a 13, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, etc. Aquele texto de Filipenses 4, de 10 a 13. Então ele parafraseia Paulo, de acordo com o texto original. Então a ideia daquele versículo, como parafraseado por J.B. Phillips, é o seguinte: eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Foi isso que Paulo quis dizer em Filipenses 4. Eu tenho um descanso imperturbável. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é maturidade. Isso é o caráter de Cristo formado em Paulo. Alegria. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bom, é para isso, por isso que Paulo orava pelos Colossenses. Nós estamos lendo uma oração. Agora nós vamos concluindo, nesse capítulo 1 ainda, a partir do verso 24. Presta atenção então nessa conexão aqui. Nós vamos conectar a oração do homem de Deus, Paulo, com a ação do homem de Deus, Paulo. A oração de Paulo com a ação de Paulo. Ou se quiser, a oração de Paulo com o serviço de Paulo, o ministério de Paulo. Então vamos ver como ele executava o seu ministério, em função do que ele acabou de orar. Então preste atenção. Verso 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, e preencho. A palavra aqui é a palavra para suplementar algo que falta. Eu preencho, eu cumpro, eu suplemento. E nós já vamos explicar o que isso significa para não ficar nenhuma confusão. Preencho o que resta. Essa palavra está exata realmente. No original é o que falta, o que ainda falta. Como que uma lacuna a ser preenchida. Eu preencho o que falta das aflições de Cristo na minha carne. Ou seja, eu preencho essas aflições na minha carne. Aflições de Cristo na minha carne, a favor, em benefício da igreja, do seu corpo, que é a igreja. Então agora olhe muito bem para esse versículo, para sermos cuidadosos com ele e entendê-lo. Paulo está dizendo assim, vamos então de novo
parafraseá-lo, buscando explicar o versículo. Estude por você mesmo. Não precisa confiar no que eu vou te falar, nem deve. Seja bereano, vá nas Escrituras. Mas você vai chegar nessa conclusão, porque é o que a palavra fala. Paulo está dizendo que ele se regozijava por eles, porque ele tinha o privilégio, como ministro de Deus, de preencher na carne dele, na história dele, nos sofrimentos dele, na vida dele, no serviço dele, o que faltava, o que resta das aflições do nosso Senhor Jesus, que já está glorificado no trono, para que a sua igreja na terra possa ser levada à maturidade. Esses são os sofrimentos e as aflições de Cristo. Então, para ficar ainda mais claro, vamos separar duas coisas. As aflições do nosso Senhor Jesus para redimir, resgatar, realizar expiação pela igreja, não tem nada que falta. Os irmãos acham que tem. Está tudo consumado. Foi o que o nosso Senhor falou na cruz do Calvário. E ponto final. Graças ao Senhor. A igreja foi redimida. Mas o Espírito Santo foi enviado para levantar cooperadores, todos os irmãos, todos somos obreiros, estritamente falando na casa de Deus, servos e servas do Senhor. O Espírito Santo foi enviado para levantar cooperadores, para que a igreja de Deus seja edificada e ataviada. Essas são as aflições de Cristo no que concerne à edificação da igreja. As aflições de Cristo para a redenção da igreja já foram absolutamente completadas. Não há nada para se acrescentar à cruz de Cristo. Mas então escute de novo. As aflições de Cristo para a edificação da igreja, para esta cooperadores são chamados. Está aí um deles, Paulo. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. A favor do seu corpo em que sentido? A igreja já está redimida pelas aflições de Cristo na cruz, mas a igreja precisa ser edificada e ataviada como noiva. Então é para isso que Deus chama cooperadores. Ficou claro isso, irmãos? Muito claro. Então o nosso Senhor Jesus, sim, há algo que resta, há algo que falta das aflições de Cristo no que concerne a completar seu propósito para a igreja. O que falta? Sua igreja não está pronta, sua noiva não está ataviada. Então eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Edificação. Sofrimentos para edificação. Então vamos colocar assim de outra forma. Se nós estamos orando pela edificação da igreja, nosso Deus tem uma pergunta para nós. Se realmente queremos que a igreja seja edificada. E a pergunta dele é: quem são os que vão morrer? Porque onde não opera a morte, não há vida. Quem são os que vão morrer pelos seus interesses? Quem são os que vão morrer para as suas prioridades? Quem são os que vão morrer para projetos menores? Quem são? Se nós oramos ao Senhor, pedindo algo, que nós não estamos desejosos de ser a resposta para o que pedimos, nós não deveríamos nem orar. Quando pedimos algo ao Senhor, nós devemos estar preparados para ser a resposta daquilo que pedimos. Que Ele trabalhe em nós de tal forma que nós possamos ser usados por Ele naquilo que é seu interesse. Então, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Peça, amado irmão e irmã, que o Senhor grave isso no seu coração. Falta algo. A igreja deixar de ser menina, crescer, Cristo ser plenamente formado em vós, e nós precisamos morrer para que isso aconteça. Creio que você conhece 2 Coríntios 4. Nós somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Atribulados, angustiados e etc. E ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. 2 Coríntios 4. Olha o resultado. Para que também a vida de Jesus se manifeste de nossa carne mortal. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a vida de Jesus
se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4, de 7 em diante. Aí ele vai dizer, de modo que em nós, escute Paulo falando, se você acha que tem alguém que possa ser modelo de serviço para nós, esse é Paulo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Será que isso tem sido claro para nós, irmãos? Morte operando em nós, em que sentido? Já falamos. Morte para coisas menores, morte para projetos, ambições, interesses próprios, mortes para viver nossa vidinha confortável, nossa esposa e filhinhos em paz, alegria e felicidade, e a casa de Deus em ruínas. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse é o caminho do Senhor. Na figura do Velho Testamento, quando o povo de Deus foi passar o Rio Jordão, qual foi a ordem? Que a arca avançasse diante deles 1 quilômetro e fosse levada no ombro dos sacerdotes. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocassem o Jordão que transbordava as suas ribanceiras, época de enchente. Por que Deus fez isso, né? O Jordão podia ser passado a pé em outras estações, sequinho, tranquilo, sossegado. O Senhor manda os sacerdotes passarem com o Jordão na enchente. Quando os pés dos sacerdotes tocassem as águas iriam se abrir. Eles iam ser os primeiros a entrar na morte. Jordão significa descendo. Porque ele nasce no Hermon. Aquelas 3 nascentes cristalinas, lindas. Creio que alguns aqui já conheceram lá. 3 nascentes no alto do Hermon. Descem o Monte Hermon e formam o Rio Jordão. E vão até o Mar Morto. Mar da Galileia primeiro. Mar Morto. Então, quando eles passaram o Jordão, o que aconteceu? A arca estava sobre os seus ombros. E eles entraram no Rio Jordão e fizeram o quê? Pararam. Ou seja, no fundo do Jordão estava um monumento de morte. Aqueles que tinham a arca sobre os ombros, que fala da primazia de Cristo. Quem olhava para aquela equipe não os via, eles estavam debaixo da arca. A arca estava nos seus ombros, o que eles viam era a arca, a glória de Deus, coberta, é claro, não é? Claro, era transportada coberta. Então eles viam sobre os ombros dos sacerdotes a arca central, no fundo do rio. E então eles ficaram lá observando todo o povo passar. E quando eles terminaram de passar, então saíram os levitas com a arca. Recolheram 12 pedras, fizeram um monumento no leito do Jordão, 12 pedras. Uma por cada filho de Israel. E tiraram 12 pedras do rio, levaram para a margem, fizeram outro monumento. 12 pedras do lado de fora do rio. O que significa isso? Morte e ressurreição. Nunca haverá realidade de vida, nunca estaremos no terreno da ressurreição, se não conhecemos o terreno da morte. Em nós opera a morte, mas em vós a vida, levando o morrer de Jesus. Irmãos, nós precisamos morrer para tantas coisas, para que realmente a igreja seja ataviada. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso é ministério. Isso é serviço na casa de Deus. Então, nós vamos para os 2 versos finais que precisamos terminar. Verso 28. Vamos ver o verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é esse mistério? Cristo em vós. Em outras palavras, Cristo formado em vós. A mesma linguagem de Gálatas. Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos. Irmãos, sim, na Bíblia há história, profecia, salmos, geografia, doutrinas, várias doutrinas, mas a chave que abre a Bíblia é Cristo. Por isso nós sugerimos aos jovens, naquela comunhão particular, que comprassem aquela coleção de Charles McIntosh, as notas sobre o Pentateuco. O que aquele irmão fez é único. Ele enche
os 5 livros de Moisés com Cristo. Cristo em Adão, Cristo em Abel, Cristo em Enos, Cristo em Enoque, Cristo em Noé, Cristo em Abraão, Isaac, Jacó, José. Cristo, Cristo e Cristo. Tudo que Deus tem para nos falar é Cristo. Cristo na tipologia, Cristo na história, Cristo na profecia. Cristo. Quando o Senhor Jesus ressuscitado tomou a palavra junto com aqueles 2 discípulos de Emaús, Lucas registra que ele foi caminhando com eles e falando tudo o que sobre ele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Cristo é o tema de Deus, é o tema das Escrituras. Então Paulo vai dizer, o qual Cristo nós anunciamos. Veja o que mais. Anunciamos advertindo. Já explicamos o que essa palavra significa. Não nos deixemos acomodar. Não caiamos na sonolência espiritual. Advertir é palavra forte. Advertir é quando o Espírito Santo atinge o nosso coração e nós falamos, Senhor, perdoa-nos. Daniel era um homem santo de Deus, ele não se contaminou na Babilônia com nada. Quando ele ora no capítulo 9, ele não diz, Senhor, perdoa o pecado do teu povo. Ele diz, Senhor, perdoa o nosso pecado. Nosso pecado. Ele diz, ó Senhor, atende-nos e age por amor do teu nome. Como nós precisamos de novo dessa realidade entre nós, irmãos. Irmos aos pés do Senhor e dizer, Senhor, nós somos tua casa. Nos julga, Senhor, nos julga. Queremos nos arrepender, se é que há extravios entre nós. Queremos levar diante do Senhor todas as coisas e apresentemos uma a uma ao Senhor nossos assuntos, os assuntos da igreja, os serviços da igreja. Ah, irmão, amado, igreja do Senhor nessa cidade, vocês não terão contas para prestar para ninguém que não seja o Senhor Jesus. Ele é quem vai pedir as contas. Então apresentem-se ao Senhor hoje, com todos os seus assuntos, para que o misericordioso, bondoso e fiel cabeça, por amor do seu nome, encontre lugar para fazer o que Ele quer fazer. Entre os irmãos aqui e ali, em todas as cidades nós temos essa necessidade, todas as localidades que nós conhecemos. E o Senhor tem sido tão fiel, tão bondoso, falado aos nossos corações, para nos ajudar a rever os nossos caminhos. Advertindo, palavra forte, advertindo a todo homem e ensinando. Uma é, digamos, negativa, a outra positiva. Uma tem a ver com desvios, extravios, erros, correções, advertindo. E a outra é positiva, ensinando. Graças a Deus. Serviço ao Senhor tem que ter essas 2 características. Não apenas um ministério de advertência, mas um ministério de ensino. E é muito bom que os dois sejam combinados, sempre juntos, sempre. Falamos que exortação, no livro de Hebreus, a palavra de exortação, sempre encoraja e sempre adverte. As 2 coisas juntas. E aqui elas estão de novo, advertindo todo homem e ensinando todo homem, em toda sabedoria. E agora, olhe por favor para essa frase, porque aqui está o alvo do ministério, de novo, com muita clareza. A fim de que apresentemos cada homem, todo homem, palavra derivada de teleios, perfeito, completo, adulto em Cristo. Qual é o alvo do serviço cristão? Levar-nos à maturidade. Adultos em Cristo, não criancinhas. Verso 29, terminando. Para isso, anunciar Cristo, advertir, ensinar, morrer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, andando fielmente no caminho da cruz, como já falamos. Esse era Paulo. Como ele conheceu esse caminho? Como ele andou nesse caminho? Não é? Então ele diz, para isso eu me afadigo, eu me gasto. Ele escreveu para os coríntios, eu me gastarei, e ainda mais me deixarei gastar, em prol das vossas almas. E se eu vos amo mais, eu serei menos amado? Sabe para quem ele escreve isso? Coríntios, que estavam questionando
estavam confusos ao ponto de questionar a autoridade espiritual de Paulo, que tinha gerado a eles em Cristo. Ele diz assim: vocês podem ter muitos preceptores antes de mim, mas não podem ter muitos pais. Eu vos gerei em Cristo. Para isso eu me afadigo, esforçando-me. Parece que é uma palavra também que tem saído do vocabulário do serviço cristão. Nós nos esforçamos para muita coisa, mas não no que concerne aos assuntos da casa de Deus. São esforços voltados para nós mesmos, nosso conforto, nosso bem-estar, nosso avanço pessoal. Mas esse não era Paulo. Eu me esforço o mais possível. Aí você diz: poxa, mas que homem autoconfiante. Mas aí ele termina o versículo dizendo: segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não é uma linguagem linda? Ele está colocando esforço junto com o poder soberano de Deus, o suprimento do Espírito Santo, porque uma coisa não contraria a outra. Nós nos dispomos ao Senhor: Senhor, eu quero ser um cooperador teu, teu fardo tem me atingido. E então o Senhor, na eficácia de seu poder, nos supre com o que carecemos, para progressivamente o servirmos de modo mais completo, mais adequado. É assim, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera em mim eficientemente. Sabe por que operava nele eficientemente? Não é porque ele descobriu algum segredo de poder, não, meu irmão. Esqueça isso enquanto é cedo. Saia dessa mentalidade infantil. Paulo descobriu o caminho da cruz. Ele descobriu o caminho da cruz. Então ele descobriu o caminho do poder espiritual. Então ele podia dizer: sua eficácia opera em mim eficientemente. Em fadigas, em jejuns, em naufrágios, em açoites. Se o apóstolo Paulo fosse apresentar o seu currículo hoje para algum tipo de missão, acho que ele seria reprovado na hora. O Senhor nos ajude a entender qual é o alvo do serviço cristão. Que Cristo seja formado em nós. E qual é o caminho para atingirmos esse alvo? O caminho da cruz. Aos Filipenses ele diz que havia entre eles alguns que eram inimigos da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque o Deus deles era o próprio ventre. A palavra ali é koilia no original. Só aparece 3 vezes no Novo Testamento. 2 negativas e 1 positiva. São lindas menções. O Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19. Romanos 16,18 diz: esses tais servem o seu próprio ventre. Romanos 16,18. Servir o ventre. Eu vivo para mim, meu bem-estar, meus interesses, o que me agrada e o que eu quero. Isso é amar o próprio ventre. Meu Deus é meu ventre. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Será que temos sido inimigos da cruz de Cristo? Estamos vivendo para o nosso ventre? Mas escute, e vamos terminar. Jesus usou essa palavra ventre, koilia, a primeira vez, foi ele. Sabe o que ele disse? Quem crer em mim, do seu ventre, koilia, fluirão rios de água viva. Não é maravilhoso? Mas lembra o que é crer? Viver em união com Ele. Se Ele é nosso alvo, amor, foco, objetivo, se Ele constrange e cativa toda a nossa atenção, então do seu ventre fluirão rios de água viva. Só tem 2 coisas que podem fluir do nosso ventre, então, segundo a Bíblia: ou rios de água viva, ou rios de interesse egocêntrico. Só um dos 2. Então nós temos que ver em que barco que nós estamos. Se nós somos inimigos da cruz de Cristo, nós servimos o próprio ventre. Mas se nós amamos a Cristo e sua cruz, não somos servos dos nossos interesses, do nosso ventre. Isso é serviço cristão. E o alvo do serviço cristão é Cristo formado em nós. Senhor, continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esses dias de comunhão,
com os irmãos, tua igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo, na tua graça, fidelidade, bondade para conosco, não apenas ministre, mas também administre a tua palavra nas nossas vidas. Queremos, Senhor, encontrar um lugar definitivo aos teus pés. Queremos que de nosso ventre fluam rios de água viva. Por tua misericórdia, Senhor, vem nos libertar de vivermos vidas autocentradas, de interesses pessoais, olhando para nós mesmos e buscando coisas. Perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, por amor de teu nome. Recupera nesses dias tão trevosos, antes da vinda do teu Rei. Recupera para ti nossas vidas e um testemunho vigoroso para o teu nome, para o louvor da glória da tua graça. Queremos, junto com teu Espírito, clamar: ora vem, Senhor Jesus. Recupera o que é teu, Senhor, nós te pedimos, confiados nos teus interesses. Em nome do Senhor Jesus. Amém.